falar sobre direito das mulheres não é falar só sobre violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha, mas é ter um olhar crítico para todas as nossas relações pessoais, interpessoais, e como o gênero pode fazer com que a gente passe por situações específicas, seja em qualquer área, né? Seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho. É falar sobre violência obstétrica, é falar sobre o assédio que acontece no trabalho, na rua, é falar sobre direitos sexuais e reprodutivos. A violência obstétrica está um pouco dentro disso, mas é entender a nossa sexualidade, é entender se a gente pode realmente exercer ela de uma forma livre, sem preconceitos, entender quais violências podem ocorrer a partir disso, saber como, se, quando a gente quer ter filhos ou não, entender se a gente está sendo livre para escolher a partir de nós mesmos, do nosso desejo. E é aí que é importante a gente ter o autoconhecimento, a gente buscar entender por que a gente gosta do que a gente gosta, por que a gente quer o que a gente quer, porque não adianta a gente clamar por liberdade, pelo direito à liberdade, se a gente não conhece as nossas próprias amarras. E o autoconhecimento também nos dá caminhos para exercer uma carreira que seja coerente com quem a gente é. E pensar na nossa carreira é pensar que a gente vive em uma sociedade onde o mercado de trabalho é predominantemente masculino. E como que a gente vai planejar uma carreira em um ambiente que não está preparado para nos acolher, para acolher as particularidades do ser mulher. Pensar nos direitos das mulheres é pensar em todas essas áreas que envolvem a nossa vida e identificar o que nos impede de ser realmente livres. O que a gente tem que fazer para que mulher deixe de ser condição de pobreza. Eu sou Maria Salgado, sou advogada, trabalho com direito das mulheres. E tudo isso aconteceu depois de uma longa caminhada. Eu não comecei tendo uma relação muito boa com o direito. Eu entrei muito nova na faculdade e eu tinha uma noção totalmente diferente do que era essa área jurídica. E durante a faculdade mesmo não tinha nenhuma matéria que me tocasse, que fizesse algum sentido para mim. E mesmo depois de formada, eu acabei advogando por uns 2 anos. Acabei quase entrando em uma depressão, porque eu realmente não tinha ânimo para trabalhar com aquilo. E foi quando eu decidi, depois de muita terapia, mudar de área. E comecei a trabalhar numa área totalmente diferente, totalmente oposta da que eu trabalhava, né? Eu era advogada em um escritório e fui trabalhar em um bar, à noite mesmo, atendendo, servindo chopp, servindo pizza. E conforme eu fui crescendo dentro daquela empresa, chegou uma hora que eu comecei a gerenciar o RH. E nesse momento começou a vir muitos relatos para mim de assédio, mas os relatos não vinham em forma de denúncia, eles vinham em forma de histórias, né? Tanto porque as pessoas que vinham me relatar eram minhas amigas, trabalhavam comigo na noite. Era sempre: amiga, você não sabe o que aconteceu ontem, o cara me agarrou no intervalo. Amiga, quando eu estava saindo do trabalho, tinha um cara me esperando do outro lado da rua. E conforme esses relatos foram acontecendo, eu fui absorvendo tudo aquilo e entendendo que era um padrão mesmo de comportamento, principalmente de homens, na noite. E fui identificando as particularidades do que é ser mulher e trabalhar na noite. E a partir desse momento, eu e uma amiga minha, que trabalhava no marketing, indignadas com tudo aquilo, a gente buscou meios de lidar com aquela situação, porque mesmo eu sendo formada em direito e cuidando do RH, não tinha informações do que eu poderia fazer
com todos aqueles relatos de assédio. E aí que a gente foi identificando que a melhor forma de lidar com isso seria através da educação, da informação. E fomos buscar mulheres que trabalhavam com isso e que sabiam o que poderia ser feito para nos auxiliar e auxiliar também as atendentes ali do bar. E a partir disso foi despertando em mim a vontade de entender mais por que essas coisas acontecem. E foi aí que eu descobri o feminismo. E o feminismo tem muito a ver com o direito das mulheres, né? Mas ainda levou um tempo para que eu realmente voltasse para a área jurídica e trabalhasse com isso, né? Demorou um tempo. Foi quando a minha mãe, que também é advogada, resolveu abrir um escritório. E conversando com ela, eu dei a ideia dela abrir um escritório voltado para mulheres somente. E ela falou que era isso que ela estava pensando mesmo. E aos poucos eu fui me acostumando com a ideia de trabalhar com isso. Porque eu sentia que eu tinha que trabalhar com mulheres de alguma forma. E o direito era a minha formação. Então, quando isso aconteceu, a gente acabou criando o escritório e também criamos a página no Instagram, que é onde a gente compartilha informações sobre o direito da mulher e informações do que a gente pode fazer também sem necessariamente contratar uma advogada, como mulheres têm que lidar quando sofrem algum tipo de violência, algum tipo de assédio. Advogar para mulheres é construir um novo direito. O direito foi algo que foi escrito por homens, feito para homens, e quando a gente tem uma atuação feminista, a gente acaba enfrentando todo tipo de resistência, né? Resistência ideológica, resistência técnica. E é isso que é importante a gente lembrar, que o tecnicismo não é algo que nos serve. Então, por mais que a gente tenha que trabalhar com ele, a gente também precisa enfrentá-lo, porque é algo que acaba favorecendo o status quo, favorecendo homens, favorecendo essa estrutura machista que continua a nos colocar em algum lugar. Realmente é um trabalho que envolve muita história pesada, envolve muita história triste. A gente acaba se envolvendo muito nas histórias e acaba se tornando um polo ativo também, porque todo aquele conflito entre o casal acaba recaindo sobre nós, né? Toda aquela raiva, todo aquele ódio. E a gente trabalha com muitas coisas ruins, mas a parte muito boa de tudo isso é fortalecer laços com outras mulheres muito fortes, saber que a gente está lutando juntas, que a gente não está sozinha. Eu recebo muita força das minhas clientes também. Isso me faz acreditar cada vez mais na união entre mulheres. E é saber todo dia que a gente está trabalhando para construir um mundo que seja mais acolhedor, que nos olhe com mais carinho, que respeite a nossa trajetória, que respeite o nosso corpo, que respeite o nosso espaço, que nos deixe ocupar os espaços. E não tem o que pague, assim. É algo que me move, me brilha os olhos e faz a minha vida ter muito sentido. Foi pensando nessa união entre mulheres, que faz tanto sentido e que é tão forte no meu trabalho, que eu pensei nesse projeto de trazer mulheres que eu admiro muito, que eu considero que são mulheres extremamente fortes e profissionais, para conversar comigo, para falar sobre a vida, para falar sobre como a trajetória delas levou-as a trabalhar com o que elas trabalham e fortalecer esses laços com outras profissionais, porque eu sempre falo que eu não faço o meu trabalho sozinha. Trabalhar com mulheres é trabalhar de uma forma multidisciplinar, porque tem muitas questões
que envolvem a nossa subjetividade que eu não dou conta, né? Então é por isso que vem a importância do autoconhecimento, de buscar se entender, se conhecer, para poder exercer e ser quem você realmente é. Então fica o convite para vocês acompanharem os próximos episódios. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vocês vão se identificar com as trajetórias e que vocês vão se sentir fortes ouvindo histórias de outras mulheres incríveis.